presidente, senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Alerj. No dia de hoje, o PT está chorando, mas o povo brasileiro está em festa. O Supremo Tribunal Federal condenou por corrupção ativa o chefe da quadrilha do Mensalão, José Dirceu. José Dirceu, que tentou fingir que o Mensalão nunca tinha existido. Eu me recordo quantas vezes, inclusive durante a campanha eleitoral, não só na cidade do Rio, mas em outras cidades, eu me recordo quantas vezes o governador Sérgio Cabral foi para a rádio CBN dizer: olha, o Rio perdeu porque a filha da governadora ia para a rua para vaiar o presidente Lula. Quantas vezes, injustamente, quiseram atribuir a mim uma tentativa de criar problemas entre o governo estadual e federal, porque na época, como presidente da juventude do PMDB, liderava manifestações na rua contra o Mensalão. Eu reconheço a importância que teve a eleição do presidente Lula para o Brasil. A importância simbólica, principalmente, que estabeleceu um olhar mais voltado para o social, que foi capaz de eleger o primeiro sindicalista. Eu reconheço essa importância histórica. Reconheço também a importância do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tinha em torno de si a intelectualidade brasileira, e a intelectualidade brasileira se uniu em torno de um torneiro mecânico, sindicalista, e fez dele o presidente da República. Do ponto de vista histórico, político, representativo, uma história muito bonita, que nós temos que respeitar. Eu não digo aqui que fico feliz de ver a trajetória do Partido dos Trabalhadores manchada dessa maneira. Por outro lado, cumpri minha obrigação histórica enquanto jovem, indignada com o Mensalão, e fui para as ruas, sim. E tenho muito orgulho do que fiz. Me recordo aqui de quantas vezes, junto com a juventude do partido, nós fomos às ruas, fizemos uma grande manifestação que percorreu Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon. E me lembro que naquela ocasião tinha a bandeira do Brasil na janela e as pessoas estavam aplaudindo a nossa atitude. Me recordo de quando andamos pela Avenida Rio Branco, com pizza na mão, com o aviãozinho do presidente, cantando músicas e paródias contra o Mensalão. Me recordo de quantas vezes fizemos ato na Candelária, na Cinelândia, contra o Mensalão. Me recordo, inclusive, que um jornalista que escreveu um grande livro tratando desse episódio e tratando da omissão da oposição, naquela época citou que a única reação veio do Rio de Janeiro, liderado pela Clarissa Mateus, junto com a juventude do partido. A gente às vezes paga um preço no momento, quando a mídia toda defende um sistema, defende uma pessoa, mas o nosso papel nós cumprimos. E não me arrependo nem um pouco de ter ido às ruas me manifestar contra essa vergonha nacional, que à época virou uma moda às avessas. Era malandro usando gravata e o dinheiro na cueca. Quem não se lembra disso? A gente tinha até um descrédito, acreditando que talvez nunca fosse ninguém punido pelo Mensalão. Mas o Supremo Tribunal Federal, que hoje o PT acusa de estar agindo pressionado pela mídia, na verdade está fazendo com que toda a população possa aplaudir o STF. E possa aplaudir justamente porque o STF não cedeu às pressões de um ex-presidente da República, o presidente Lula, que todo mundo viu que tentou ali pressionar os ministros do STF para liberar Delúbio, Genuíno, Zé Dirceu. Todo mundo viu, mas por 6 votos a 2,
já está condenado. Depois de ter sido cassado, está condenado por corrupção ativa. O ministro Marco Aurélio chegou a dizer que a tese da defesa estava colocando em xeque a inteligência do brasileiro mediano, colocando em xeque a nossa inteligência de querer dizer que o mensalão nunca existiu. Finalmente estamos vendo a justiça acontecer nesse país. Eu me recordo que, na época, bem mais jovem, no ano de 2005, quando eu estava nas ruas me manifestando inclusive a favor da cassação do Zé Dirceu, eu lembro que, na véspera da votação dele, nós estávamos na rua num grande ato defendendo a cassação do Dirceu. E eu me lembro também que, neste período, o senhor José Dirceu pediu uma audiência com o meu pai. Pediu para ir na casa dele, porque queria conversar com ele. E eu me recordo, eu jovem, meu pai chegou em casa e disse: olha, hoje o Zé Dirceu vem aqui. Eu não quero confusão. Nós vamos entrar e conversar. E aquilo foi complicado, porque eu estava nas ruas todos os dias fazendo manifestação contra o mensalão e a favor da cassação do Zé Dirceu. E naquela época o garotinho tinha uma grande influência com muita gente da bancada federal. Conhecia gente de vários estados, ele tinha disputado uma eleição para presidente da República, conhecia deputados de vários partidos, tinha amizade com deputados de vários estados, e o Zé Dirceu chegou lá para pedir, por favor, que o garotinho intercedesse junto a esses deputados para que ele não fosse cassado no Congresso Nacional. E é óbvio que a resposta foi não. O que o senhor está fazendo na minha casa para me pedir um absurdo desse? Te recebi por elegância, para ouvir o que você tinha a dizer, mas jamais vou compactuar com isso. E eu continuei nas ruas, junto com a juventude, me manifestando contra o mensalão. Então, quando eu ouvia o governador Sérgio Cabral na CBN dizendo: olha, a filha da governadora vaiava o presidente, isso era ruim para o Rio. Não, eu fiz o que era correto. E hoje me orgulho muito de ter feito o que fiz, de ter ido para as ruas, de ter me manifestado contra o que estava errado, de ter me manifestado contra aquela vergonha que aconteceu no Congresso Nacional, e de dizer que hoje me sinto feliz de, no momento certo, ter cumprido o meu papel. E feliz porque o STF não cedeu às pressões do PT, não cedeu às pressões de um ex-presidente da República que queria influenciar o voto dos ministros, não cedeu à pressão e está condenando aqueles que comandaram e chefiaram a maior vergonha nacional, que foi o mensalão. Infelizmente, a partir desse momento, a história do Partido dos Trabalhadores fica manchada. Digo infelizmente porque a gente não torce por isso, mas fica manchada. E quero dizer que, muitas vezes, nós enfrentamos o poder econômico, a mídia, a força do dinheiro, e as pessoas acham que nunca vão sofrer as consequências. Que esse caso do STF sirva de exemplo para o mensalão do Eduardo Paes, que ele conseguiu esconder na última semana da campanha, mas que está aí a compra de apoio do PTN. O que é isso? Mensalão do Eduardo Paes. Às vezes a gente acha que o julgamento não vem. Ele pode demorar, mas uma hora chega. Que isso que está aí, esse julgamento do STF, possa servir de exemplo para o governador Sérgio Cabral, que rasga o Código de Ética e Conduta que ele mesmo estabeleceu para o Estado, que confunde o público com o privado, que entrega as concessionárias do Estado para o escritório de advocacia, onde a primeira-dama detém 60% das cotas, que viaja no avião dos empresários que têm negócios com o Estado, como fez agora recentemente durante o período eleitoral. Ele e Eduardo Paes viajaram juntos
para uma audiência com a presidente Dilma, uma audiência oficial no avião do senhor Eike Batista, mesmo depois de instalado o Código de Ética do Estado. Às vezes a gente acha que nada vai acontecer, mas a hora certa chega. Que sirva de exemplo para a turma, para a gangue do guardanapo no Rio de Janeiro, que viajou para os hotéis mais caros do mundo e ninguém sabe quem pagou essa conta, com o dono da Delta, uma das maiores empreiteiras que prestam serviço para o estado do Rio e para o município, a empresa investigada no escândalo do contraventor Carlinhos Cachoeira. Nessa semana, o Brasil sorri e aplaude de pé o Supremo Tribunal Federal, que resgata a esperança de que os crimes não ficam impunes. Pode demorar, mas a justiça chega. Muito obrigada, senhor presidente.